Bom dia, paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs que estão aí do outro lado. Hoje nesta manhã maravilhosa de segunda-feira, eu vim trazer palavra que vem da palavra do Senhor e dar continuidade à nossa leitura diária. Hoje nós vamos estar finalizando 2 Crônicas, isso mesmo, nós chegamos ao fim. Nós estamos lá no 34, 35 e o 36. O nosso tema hoje é um tema forte: resposta de oração. E você, está precisando de resposta de oração? Então vai para os pés do Senhor, porque Ele tem resposta para nos dar nesta manhã. O texto base que nós vamos estar meditando nele está lá no 2 Crônicas 34, 27, que diz assim: portanto, o teu coração se entendeu-se e humilhou perante a Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhastes perante a mim. Rasgaste as tuas vestes e choraste perante a mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. O Senhor manda resposta, Resposta de oração a Josias. E Ele vem deixar a resposta para nós nesta manhã também. Eu vou ler o texto que eu escrevi para nós estarmos meditando juntinhos nessas palavras. O Senhor vem nos dizer nesta manhã que Ele é soberano, poderoso e misericordioso. Nos capítulos de 2 Crônicas 34, 35 e 36, vamos ver alguém novo sendo levantado a restaurar, nos mostrando que quem capacita é o Senhor e quem escolhe também é o Senhor. No 34, Josias começa a reinar, ainda jovem, mas ele carregava um chamado, um tamanho de um chamado, no seu coração. Ele decidiu buscar a Deus e não viver, na verdade, olhando para trás e para os erros de quem já passou. Isso é muito importante. Ele não olha nem para a sua direita e nem para a sua esquerda. E não permite que as gerações anteriores determinem o seu futuro. Como eu consigo ver sobre o dia de hoje? O quanto podemos nos deixar ser influenciado pelaquilo que as pessoas já viveram e já presenciaram. Então, que você possa gerar frutos novos, gerar testemunhos novos, sobre cada promessa que o Senhor tem sobre a sua vida. Quando Josias encontra a palavra do Senhor, o livro de Moisés, ele começou a entender o que o Senhor queria lhe falar. E ele rasgou as suas vestes, despiu-se de si mesmo. Era um sinal de reconhecimento e de arrependimento. Ele não apenas ouviu as palavras do Senhor e as leu, mas tomou atitudes para restaurar a adoração verdadeira a Deus. Quanto esta palavra nos revela, não importa o cenário ou o que aconteceu antes de você, sempre é possível recomeçar e escolher buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Assim, Ele vai nos transformando cada dia mais e mudando a nossa história. Josias orou, clamou, houve resposta de oração. A profetisa Uda, mulher, fala exatamente o que Josias sentia e o que o Josias clamava. Eu acho lindo quando ela fala que Deus fala para ela falar para Josias: também eu te ouvi, diz o Senhor a Josias. Sabe o que o Senhor ouve nossas orações, irmãos? É muito grandioso. Só quem já viveu, não é coisas grandes talvez, mas é nos pequenos detalhes, o quanto Deus é poderoso. Ele ouve cada palavra da nossa oração. Isso é grandiosíssimo para quem vive. No 35, Josias celebrou a Páscoa. O povo busca direção em Deus. Houve organização, dedicação e alegria na adoração. Porém, mais tarde, como a palavra do Senhor, Josias vive o cumprimento dela, pois Deus havia falado à profetisa que a sua ira havia se acendido sobre Jerusalém e sobre Judá, sobre aquele povo, e que Josias, ele havia clamado e Deus havia derramado misericórdia, mas ele não veria a destruição que iria ainda acontecer. Então,
Deus faz tudo como está no seu controle. Josias, ele toma uma decisão precipitada, mas sobre o controle do Senhor. E acabou entrando em uma batalha que não precisava de enfrentar. Quantas batalhas você tem enfrentado que você não precisa enfrentar? Peça direção a Deus. Se Deus está no controle, Ele mesmo pelejará por nós as nossas batalhas e as batalhas que vão seguir sobre as nossas vidas. Como Ele nos ensina. Josias nos ensina que um coração sincero também precisa ouvir e obedecer à direção de Deus. Em cada detalhe, em cada decisão que vamos tomar, nós precisamos ouvir sempre a voz do Senhor e o que o Senhor quer nos falar através daquela situação. Não basta ter boa intenção, irmãos. Nós precisamos buscar sim a direção do Senhor. E aonde buscar a direção do Senhor? É nos pés do Senhor, é na oração, né? Que o Senhor, Ele manda respostas. Ele manda as respostas, sejam breves ou seja no tempo dele, porque sempre está no tempo do Senhor. No 36, Josias já não estava naquele tempo. Então, o povo, ele se afasta novamente de Deus. Vamos ver a queda de Judá e a destruição de Jerusalém. O povo tinha recebido grandes alertas esses dados pelo Senhor, mas continuou vivendo na carne, rejeitando a palavra de Deus. Mesmo diante de um cenário de destruição, Deus não abandona o seu povo e sua promessa. O capítulo termina com o decreto de Ciro, permitindo que o povo recomeçasse e reconstruísse o templo. Como nos mostra que o juízo nunca foi o fim, quando a história está nas mãos de Deus. Ainda Deus está trabalhando. Depois da destruição, Deus nos mostra um caminho de recomeço. Como essa palavra me fez olhar para Jesus, onde o mundo achou ser o fim de Jesus, ser o fim da humanidade, houve recomeço, houve redimissão dos nossos pecados, onde a luz volta a brilhar sobre nós. Nunca ignore o chamado que Deus tem para você mudar de vida, mudar de rota. E quando houver queda, lembra-se, Deus também é especialista em abrir portas e fazer recomeços. Que possamos sempre olhar para Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não há outro caminho. Caminhos de salvação e vida eterna. Levantai-vos, exército do Senhor, para que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória, Ele quer entrar e fazer morada permanente em nós. Mas é preciso que nós estejamos posicionados na presença dEle. Volte, porque ainda há lugar te esperando. A intenção do Senhor é que todos sejam salvos, não só como Josias, mas toda a humanidade. Mas temos que estar atento, né, aos alertas do Senhor, ao posicionamento que o Senhor nos pede. Então ainda é tempo de reconstruir, ainda é tempo de recomeçar. Volte para a presença do Senhor, porque o Senhor te chama hoje, nesta manhã, pelo nome. Fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser.